Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde física e espiritual. Saúde é sempre um tema super importante, né? Quem de nós não tem nossas dores? Só que nós vamos começar a palestra de hoje fazendo uma viagem para o começo lá da medicina, de como tudo começou. Para a gente ver que época dessa medicina que a gente está nos afinizando hoje em dia. Como que a gente está associando saúde e doença à nossa vida de hoje? Então, eu voltei um pouquinho lá atrás para a gente conversar um pouquinho, na época da pré-história. Como eles tratavam a questão da saúde, né? Era algo mágico, que vinha de fora para dentro da gente. Eles não sabiam explicar o que acontecia, né? E quantas vezes nós falamos: eu peguei isso, mas não sei de onde veio. Será que a gente pega mesmo as coisas do nada? É uma pergunta que eu faço para a gente ir pensando depois. E lá, eles tinham aquela concepção mágico-religiosa, que pensando assim, dessa forma tão mágica, eu não preciso mudar nada dentro de mim. As coisas vão vir de fora, né? Que tudo são forças alheias ao nosso organismo. E aí, como vinha aquela cura deles? Através daquela época, já naquela época, né? Assim, os xamãs, aquelas coisas todas, que vinha aquela cura de fora para dentro. Será que a gente está nesse tempo ainda de pensar que tudo na nossa vida se cura como um passe de mágica? Muita gente pensa assim. Então, por isso que eu trouxe assim para a gente pensar em que momento nós estamos, né? Como que nós estamos refletindo a nossa saúde? Aí, saindo dela, a gente vai... Opa, pulou o slide aqui. Um pouquinho para a antiguidade. Passando um passo mais à frente. Na antiguidade, como que a saúde era vista? Ela era ligada, a doença era ligada aos deuses, né? E toda a cura vinha dos deuses. Quando a gente pensa na Índia, o deus Agni que enviava a febre. O deus Agni era o quê? O deus do fogo. Então, quando aquela criancinha tinha uma febre, era o quê? A manifestação daquele deus na criança que estava trazendo ali. Então, o que eles faziam? Oferendas, assim como os hebreus, tá? Eram oferendas feitas, né? Para os hebreus, a doença era um sinal de cólera divina diante dos pecados que a gente tinha. Será que é isso mesmo que acontece, gente? Né? Deus manda doença pra gente? São muitas perguntas, né? E hoje, quando a gente recebe um diagnóstico, a mesma coisa que assim, quantos não ficam perguntando assim: por que comigo? Por que com meu ente querido? Né? Como se fosse Deus que jogasse ali a doença na gente. E mais pra frente a gente vai ver que não é bem assim. Dentro da nossa concepção, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho, não é assim. Mas hoje, quantos de nós ainda não fica pensando que Deus jogou a doença, que é uma punição, que eu tenho que passar por isso, mas porque Deus está jogando? Se todos nós somos filhos de Deus, Deus quer algum mal para cada um de nós? Essa era a concepção de saúde lá na antiguidade. Aí a gente vai passando pela Grécia também, né? Na Grécia, era também aquela coisa do culto aos deuses, como anteriormente. Mas mais uma vez imaginando que a doença vem de fora para dentro. Então eles cultuavam em altares os deuses. A gente tem exemplos da deusa Higeia, que era a deusa da saúde, deus Esculápio, que era o deus da medicina. Então eles tinham os seus deuses ali, mas que não era o nosso Deus. O Deus superior, né? Sempre pensando que a doença
vem de fora para dentro. Então o que eles faziam? Eles homenageavam esses deuses dos altares ali para eles e pensando assim, eu fiz uma coisa errada e ele me mandou essa doença. Ou então até apontando para o próximo e pensando que ele fez alguma coisa errada, por isso ele mereceu aquela doença. Nós já pensamos isso de alguém? Né? Se a gente avança um pouquinho mais, né, a gente passa para a saúde na antiguidade ali, na parte da Grécia. E a gente tem a certeza de que sempre Deus nos envia espíritos de luz para nos orientar em todos os momentos da nossa existência. E nessa época, na Grécia, a gente teve Hipócrates. E ele veio com a mentalidade e nos trouxe, como pai da medicina, né, a substituição da causalidade divina pela causalidade física. Como é isso? Ele separa a doença dos deuses. Não é o Deus que traz. É o meu corpo que produz a doença. Né? O processo de saúde e doença tem origem no corpo. É assim que a gente vê hoje. Vamos chegar lá na frente um pouquinho. Mas nesse momento, ele trouxe uma coisa nova pra gente. Ele trouxe que nós somos um indivíduo harmônico, que até então ninguém tinha trazido essa ideia de conjunto harmônico para todos nós. Mas se o indivíduo não estava muito bem, é alguma coisa que ali não estava funcionando direitinho. Então ele precisava se harmonizar como um todo. Aí já vem aquela ideia de que nós somos um todo, né? Não somos órgãos doentes, nós somos uma harmonia, era isso que ele trazia. Ele via o homem como uma unidade organizada e entendia a doença como uma desorganização desse estado e não como um processo independente de seus órgãos. Ele preconizou a existência de doentes e não doenças. Ele nos trouxe uma visão mais ampla do ser, que daí a gente já teve alguns outros caminhos para frente. Quando a gente passa para a Idade Média, né? Na Idade Média, que foi aquela idade das trevas, né? Onde voltou aquela questão religiosa, que foi suplantando a situação do pensar. Então, as doenças voltaram a ter aquele caráter religioso, só que de uma outra maneira. Não somente aquela coisa do que Deus está punindo, mas que se você associa a cura à fé e dá uma contribuição financeira para esta fé, você será curado. Quantas vezes a gente não vê isso? Em quantos lugares você não compra o seu pedacinho no céu, né? Então, ele traz aquela imagem da cura através de contribuições financeiras. Foi a maneira como na Idade Média teve aquela coisa toda do enriquecimento da igreja, de tudo mais, por todas essas contribuições. Então aqui, mais uma vez, eles voltam àquela ideia de que a doença está fora da pessoa, né? É um castigo. É um Deus bravo, mas aquele Deus bravo, você pode negociar com ele, né? Ó, eu te dou isso e você me cura. Será? Quantos nós ainda pensa desse jeito? Né?
Eu faço isso e você me dá a cura. Eu te dou isso, eu prometo isso e você me dá a cura. Quantos de nós ainda tá lá na saúde na Idade Média, né? Se eu dou uma negociada com Deus, eu não preciso mudar meus hábitos. E é isso que a gente quer numa evolução? Mas e se a negociação com Deus for a mudança de hábitos? Aí você não está negociando. Aí não é uma negociação. Você se transforma, você não está negociando com Deus, né? Você está propondo uma mudança para você, você está propondo uma transformação para você. Então você não está negociando com Ele. O que Ele quer de você cada vez que você está aqui encarnado? Que você se transforme, que você se modifique, que você seja melhor a cada dia. Então isso não é uma negociação. Nós inventamos essa palavra, a troca com Deus, e não. Né? Você não precisa disso, né? No entendimento nosso da doutrina, você não precisa disso. Porque o que você precisa realmente é a sua reforma interior. Conscientização, exato. Transformação. Se transforma, é outro brilho, é outra vibração. Exato. O mundo espiritual já registra. Olha aí. Exato. É bem mais um, é bem mais. Você não precisa negociar assim como se fosse uma troca, assim, uma propina. Eu te dou isso e você me dá aquilo, né? Eu vou me transformar e você me dá a cura. Não, eu vou me transformar. Por quê? Eu não preciso somente daquela cura física, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente está muito mais além disso, né? Da saúde e da doença, não somente aqui no físico. E a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Aí, passando dessa idade, da Idade Média, a gente chega na Idade Moderna. A Idade Moderna traz pra gente aqui, um modelo um pouco mais mecanicista, que eles enxergam de que maneira? O homem composto por, como se fosse várias peças, né? Eu tenho o meu rim, eu tenho o meu estômago, eu tenho o meu cérebro, então isso tudo compõe um todo, mas numa outra concepção que eles chamam de nosologia, que é a classificação metodológica das enfermidades. E isso traz pra gente o quê? Um lado bom, que foi a especialização. Então, o pessoal da medicina começou a se especializar. Então, hoje nós temos o especialista gastro, o neurologista, isso tudo foi muito bom. Só que ainda nessa fase, o que acontecia? Eles olhavam aquela especialização e não ainda o indivíduo como um todo. Então, você tinha uma unha encravada, você ia lá, o médico te receitava um remedinho e atacava o seu estômago. Ele falou, não, mas a unha eu te curei, o estômago é outra pessoa que vai cuidar de você. Aí você ia tomar o remedinho pro estômago. E aí te dava dor de cabeça, enxaqueca. E disse, não, o estômago eu tô te curando, agora você procura outro que vai cuidar da sua enxaqueca. Isso é ver o indivíduo como um todo? A especialização trouxe pra gente, sim, grandes avanços, né? Porque ele aprofundou o conhecimento em cada área. Mas nós somos um todo. Nós não somos partes. Nós não somos pedacinhos, eu não sou um rim, eu não sou um estômago. Eu sou um ser integral. E Joana nos traz isso. Joana nos fala que nós somos seres integrais. Nós somos, a nossa saúde é integral, né? E as nossas dores, na grande maioria das vezes, nós vamos dizer assim, na grande maioria das vezes, estão associadas ao quê? Às nossas condutas. Por que eu tenho dor de estômago? Eu comi alguma coisa que me fez mal? Ou porque eu estou num estresse danado que está me gerando aquela dor que eu não estou controlando. Então, nós somos responsáveis
por nós mesmos. E isso a gente já falou tantas e tantas vezes, né? E a gente segue em frente um pouquinho mais, aonde eles dizem, na Idade Média tinham a concepção de que o organismo humano foi a partir daí destituído da alma. Não interessava o espírito, era mecânico. Era o corpo, e estava ali desligado do nosso espírito. Essa era a compreensão deles naquela época. Seguindo um pouquinho mais em frente, a gente chega no século XIX, que foi um século que trouxe para a gente várias modificações devido à Revolução Industrial, aquelas aglomerações que tinham nas grandes cidades, a condição de locais que eram extremamente insalubres, né? E isso trouxe a possibilidade de conhecimento, aonde até a gente fala muito de Pasteur, né? Com a revolução, né? Revelou a existência de micro-organismos, os germes todos. E nessa fase do século XIX foi quando a gente teve a introdução, o início dos soros e vacinas para o nosso corpo físico. Porque o soro e a vacina para o nosso corpo espiritual está ali um pouquinho mais na frente que a gente vai ver, né? Então, o indivíduo, na verdade, foi substituído pelas características universais de cada doença. E não é isso que a gente vê hoje em dia. Então, a gente continua um pouquinho mais para frente, passando um século à frente, aonde no século XX, o ser humano, nós aqui, começamos a ser enxergados de uma maneira um pouquinho mais ampla, como um ser biopsicossocial, tá? A multicausalidade. Então, nesse momento, começou-se a entender que a doença não tem só uma causa. Ela tem várias situações que, somadas, levam a pessoa a ter um problema de saúde, seja este problema físico ou espiritual, hoje no nosso entendimento, mas que a gente chega lá para falar um pouquinho, né? E quando a gente pega essa multicausalidade, todos esses fatores que estão à nossa volta, nós temos exatamente isso. O que influencia na nossa saúde hoje? E saúde em geral, tá, gente, que eu tô falando. Os nossos fatores biológicos que nós temos, os anatômicos, os fisiológicos, anatomopatológicos, biomecânicos, o funcionamento do nosso corpo, como que ele está. Que isso, às vezes, é fácil a gente descobrir, porque a gente vai no médico e cada vez que a gente vai no médico, a gente sai com um calhamaço de pedido de exame. Não digo tanto aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, a gente sabe que é. Você vai no médico, você sai com aquela lista, assim, que você vai para o laboratório, tira 10 tubos de sangue, aí você faz todo aquele monte de exame e tudo mais. Aí a gente descobre um pouquinho do nosso bio, como que o nosso nosso corpo está funcionando, tá? Mas o que influencia também o nosso corpo? Os nossos fatores sociais, né? Nossa família, nosso trabalho, a cultura, nossa religião, isso tudo influencia muito de que maneira que eu estou lidando com essas outras partes. Mas tem um ponto que para mim é aquele que mais se destaca do como eu estou hoje, se eu estou são ou se eu estou doente, que é o psico. Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estão as nossas emoções? Como estão os nossos comportamentos? Né? Como que a gente se vê dessa maneira? Como que a gente se vê? Olhando para dentro de si mesmo. O conhece-te a ti mesmo. Isso é um passo importantíssimo. Se nós nos enxergarmos como esse ser mais complexo, o que a gente começa a pensar um pouquinho? Na necessidade da nossa transformação. Na necessidade desse conhece-te a ti mesmo e do reformar-se interiormente para compreender um pouquinho aquilo que está acontecendo comigo, inclusive fisicamente.
E esse é assim, a gente precisa mudar um pouco o nosso ritmo muitas vezes. A gente precisa aprender a perdoar, porque muitos dos nossos problemas físicos acumulados no nosso organismo é a falta de perdão. Eu guardei uma mágoa. O que essa mágoa está me fazendo? Ela está disparando o meu estômago, está disparando minha enxaqueca, né? Como que a gente trabalha com isso dentro da gente? E nesse momento, o que a maioria das pessoas fazem? Ao invés de olhar um pouquinho para dentro de si mesmo, vai ali na farmácia do lado e pergunta assim, qual a novidade que você tem para enxaqueca? Porque tudo que eu já tomei não fez efeito. Meu estômago não para de arder. Me arruma aquele remedinho milagroso que você tem ali. Sem perceber que, na verdade, a necessidade está aqui, ó, dentro da gente. O que eu preciso mudar para eu tirar essa enxaqueca de mim? É óbvio que existem fatores físicos também, tá? Mas hoje a gente está falando um pouquinho do quanto eu, espírito imortal, posso fazer para mim mesmo, para ter o bem-estar físico ligado ao nosso bem-estar espiritual. Tá? E aqui a gente traz exatamente, olha o que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, traz para a gente. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença e enfermidade. Eu posso não ter nada fisicamente, uma doença, uma enfermidade física, mas eu posso estar muito doente no meu espiritual, no meio em que eu vivo, né? Você pode ter também a doença grave e ser uma pessoa saudável. Quantos exemplos a gente tem, e eu tive um na minha família, né, de pessoa acamada, ali com doença física, porque caiu, quebrou um fêmur e precisou a partir daquele momento ser cuidada. Mas essa pessoa era tão especial, mas tão especial, que esse fato nunca a derrubou. Ela estava sempre calma, dando conselhos, cuidando de todo mundo à volta, enquanto que as cuidadoras chegavam ali para cuidar dela, que estava supostamente doente, precisando de ajuda, e era aquele transtorno na casa, né? Já chegavam, por que isso, por que o trânsito, por que tá. Quem é o doente ali, gente? A pessoa que estava ali acamada, ou a pessoa que já chegou completamente desequilibrada e ainda reclamando, porque eu tenho que cuidar, porque eu tenho que sair para fazer a compra, porque isso, porque aquilo. Quem é o doente nesse momento? Aquele que está ali, com o corpo físico já deteriorado por causa da idade, porque disso daqui a gente não vai levar nada, né? Ou aquele que chegou ali se chamando de saudável, mas que na verdade era o verdadeiro doente naquele momento. Então isso faz a gente pensar bastante, né? O quanto que a gente tem que modificar a si mesmo e o quanto a gente tem que entender o que realmente é doença e o que realmente é saúde. O problema físico, como eu falei, vai ficar aqui na Terra. Vai lá para baixo, ser enterrado, vai ser cremado, o problema físico acaba. O que eu tenho que cuidar é daquilo meu que é eterno. O meu espírito. Porque hoje eu estou aqui, mas na verdade eu sou. Aí a gente passa um pouquinho, pegando esse gancho do que a OMS nos traz, para a saúde dentro do espiritismo. Como que o espiritismo vê a saúde? Não tem tanta diferença daquilo que a gente leu ali no slide anterior, né?
A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Né? Mas o que é a perfeita harmonia da alma? Exatamente aquilo que a OMS nos trouxe. O nosso ser completo, o nosso ser biopsicossocial, do como nós estamos interagindo. Então, o Espiritismo nos traz a importância da saúde da alma e não do corpo. A gente precisa, sim, do nosso corpício aí, né, para levar a nossa missão aqui na Terra. Tenho que cuidar dele? Tenho. Mas eu vou estar cuidando muito melhor dele quando eu passo a compreender que eu preciso cuidar muito mais do meu espírito. Porque muitas vezes a gente precisa, como diz aqui, estar doente do corpo para curar a nossa alma. Então, a gente tem que partir daquele princípio, né? Como a OMS nos traz. Não interessa se você tem uma doença física, você tem que ter o bem-estar, o equilíbrio mental, espiritual, social. E com isso, você tem saúde. Como eu já falei, o corpo é transitório. Ele é só um instrumento para a gente estar aqui hoje. E o nosso espírito não. O nosso espírito é aquele que está sempre conosco. É o imortal. Nós somos seres imortais. Passando por momentos aqui onde a gente precisa para a nossa evolução, que todos nós sabemos disso, né? E muitas vezes precisando passar por algumas moléstias, por algum sofrimento físico, a gente pode dizer. Mas para quê? Para que a gente torne cada vez mais o nosso espírito saudável. E essa é a verdadeira saúde que nós temos. Só para dizer, quem disse essa frase foi Emmanuel, tá? Aí a gente traz também que na visão espírita, a enfermidade traz consigo profundos benefícios, né? As moléstias dolorosas são instrumentos para as criaturas encarnadas de libertação do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do personalismo humano. Dessa forma, a verdadeira saúde é a conquista da alma, como a gente já falou, que extingue em si mesma os sentimentos que não estão de acordo com as leis divinas. E nós já conhecemos um pouquinho dessas leis divinas, né? E passa a vivenciar o amor e a fraternidade pura. Então, a gente tem que ter dentro da gente que a gente precisa mudar um pouquinho a definição de doença. Porque se nós não tivermos a definição de doença como ela realmente é, a gente não tem como se curar. A gente precisa se curar. Enquanto eu achar que a minha doença é somente mecanicista daquele jeito, a minha doença é só no estômago, eu fico tomando remédio e não vou me curar, quando eu souber que a minha irritação, a minha impaciência, a minha intolerância que está gerando essa dor de estômago que eu estou tendo, eu estou buscando a minha cura. Então, mais uma vez, o que é importante? A transformação, o reconhecimento de si mesmo, o trabalho nosso, da nossa reforma interior. Isso sim, a gente aprende com a doença e aprende a olhar um pouquinho mais para dentro de si mesmo, né? E aí a gente traz assim, você está realmente doente? Você já se fez essa pergunta? Até depois dessa palestra dá para você parar um pouquinho com o que a gente trouxe e refletir um pouquinho o que realmente hoje eu sou. Eu estou saudável ou eu estou doente? O que precisa passar pelo meu corpo para que o meu espírito seja saudável? São algumas perguntinhas que a gente traz e que vão bombando depois na nossa cabeça para a gente pensar um pouquinho e ver o que eu estou fazendo de mim mesmo, né? E quando a gente pensa assim, você leva a refletir,
você reflete um pouquinho mais naquilo que você realmente está fazendo de você. A gente precisa disso. A gente precisa parar, mesmo na correria do nosso dia a dia, parar um pouquinho e pensar na gente. Né? No nosso texto de hoje na leitura, estava dizendo ali a necessidade que a gente tem de momentos nossos, seja de meditação, do que a gente faça. A gente precisa de momentos nossos para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? Joana traz para a gente que você está sendo curado pela transformação. O lidar com este momento difícil, o compreender o que isso tudo está trazendo para a gente, o que esse momento me traz, que me ensina para que eu seja saudável, mesmo na doença física. Porque muitas vezes a gente só associa a doença ao nosso corpo físico. E muitas vezes, como a gente está falando aqui, a doença está muito mais no nosso espiritual do que no nosso físico. Porque nós somatizamos no corpo físico aquilo que nós somos doentes da alma, né? E a crença em Deus e a sua repercussão na saúde? Nós temos pela AME e por todos os estudos, né, milhares de artigos científicos mostrando a importância da fé em Deus no momento em que a gente precisa se tornar um pouco mais saudável. Nós fomos 3 anos atrás, né, Marisa, no Congresso Médico Espírita que teve aqui, e todos eles que falaram lá na frente trouxeram estudos e demonstraram a maior sobrevida das pessoas que tinham fé, que acreditavam num Deus, e dos familiares que ali estavam também por eles, com fé, acreditando que aquilo, de alguma maneira, ia passar, ou com o desencarne, ou com a cura, né, que a gente fala, mas o quanto a fé é importante em nossa vida. Isso, médicos e cirurgiões americanos que foi nesse congresso. E que não eram espíritas, mas demonstrando nos seus trabalhos a importância da fé em todos os processos da nossa vida. Quer dizer, ali eles estavam mostrando num processo de saúde, mas isso é importante na nossa vida. E aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção, porque muitas vezes só a gente ter a fé, como diz no slide, não sei se está aparecendo aí, que diz assim, ó: entretanto, a crença em Deus pode fazer com que a pessoa transfira a responsabilidade de seus problemas para a divindade, eximindo-se do esforço para manter ou se recuperar a sua saúde. Sendo assim, não basta acreditar em Deus para obter benefícios, pois dependendo do formato que aplicamos à nossa fé, essa crença pode trazer um impacto negativo para a saúde e para a vida das pessoas. Quer dizer, eu não posso transferir, eu tenho que ter a fé, acreditar, mas sou eu que também vou agir em mim. E de que maneira eu tenho essa fé? Como eu mantenho essa fé? Como eu alimento essa fé? Aquele que simplesmente chega ali e fala, conversa com Deus de uma maneira fazendo a barganha que era visto lá atrás, nos tempos mais antigos, ou aquele acreditando e agradecendo por estar passando por aquele momento aonde isso está sendo para mim um ponto maior para a minha evolução. Trazendo ainda mais um pouquinho sobre religião e saúde, o grau de envolvimento religioso capaz de promover a mudança na vida das pessoas, o que só ocorre quando existe uma identificação real com a religião ou a filosofia seguida e praticada, e não apenas a frequência no serviço religioso como um ritual externo, sem comprometimento ou identificação mais profunda. É como a gente fala, não adianta eu vir aqui no KSSF, ouvir palestra, participar de estudos,
se eu não estou me transformando? Se eu não estou tendo a ação para comigo e para com o meu próximo? Eu estou saindo daqui e estou praticando a caridade ou eu só pratico a caridade aqui? Qual é essa transformação? Essa superação interior que a gente tem que ter. Né? A modificação, a transformação, trabalhar o perdão. Né? A gente pode estar assim, nosso corpício pode estar aquele cacareco caindo. Mas se a gente está saudável, isso é que interessa. E o estar saudável é o quê? Aquele vídeo que a Estelinha trouxe para a gente também ontem no grupo. Né? A contaminação daqueles que estão à minha volta. A liberação daqueles hormônios necessários para mim, para eu me sentir bem. Ela trouxe, a Estela colocou no nosso grupo um vídeo onde eles estavam contando uma história de um rapaz que estava num café e falou para a atendente, olha, eu estou pagando o meu café e eu quero também já deixar pago o café da pessoa anterior. Da próxima. A que está vindo depois, desculpa. A que está vindo depois. Então, quando a pessoa chegou ali no caixa, a caixa já falou para ele, olha, aquela pessoa pagou o seu café. Quer dizer, a pessoa fez uma boa ação, contaminou a caixa, que também ficou feliz com a ação. Exato. E pediu para ela fazer a mesma coisa. E essa pessoa também, quando ela sentiu aquilo, imagina como a gente se transforma anteriormente quando a gente faz uma boa ação, gente. Então, essa necessidade da gente agir, não esperar que venha tudo de Deus, nós temos que agir. E uma né? coisa importante de saber que a pessoa se sentiu bem porque houve uma descarga no cérebro Exato. de um hormônio chamado Ocitocina. que para o corpo físico dá muito prazer, dá muita serenidade, quer dizer, de alegria. A pessoa, quando você se sente alegre por alguma coisa, um filme que você diz, puxa, isso me trouxe uma mensagem tão positiva, o seu cérebro está cuidando de contaminar seu corpo Exato. com uma boa... E essa, Também quando a gente vê coisas não muito... o quanto a gente se contamina, por outro lado também. Só né? olhar e ouvir. Por isso que é importante a gente estar saudável, fazer coisas boas, né? Ver coisas boas, ouvir coisas boas. Isso nos traz saúde, saúde espiritual. E é o que interessa pra gente. Aí, finalizando, eu trouxe uma historinha de um livro, né, de Viktor Frankl. Divaldo já usou esse livro em algumas palestras também. E é a história de um homem, o livro chama Em Busca de Sentido. Ele tem também na versão em inglês, né? É a história de um homem que viveu num campo de concentração. E ele diz que lá naquele campo de concentração eles perdem, na verdade, todos os sentidos e todas as vontades, porque eles não podem fazer nada do que querem na hora que querem. Né? E aquele medo que eles passam constante traz aquela coisa assim, do que eu posso fazer para me melhorar diante desta situação. E eu trouxe algumas frasezinhas que ele coloca, aonde ele coloca assim: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. O que ele quer dizer com isso? É o medo de sofrer e não se melhorar em nada com aquilo que ele estava passando. Temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Nós estamos sofrendo, mas nós vamos aprender alguma coisa com esse tormento que estamos passando? Ele continua lá na frente no livro. A pessoa interiormente pode ser mais forte do que o seu destino exterior. E isso não somente num campo de concentração. A experiência dele foi lá. Mas nós vivemos aqui. Nosso campo de concentração é diferente daquele dele. Mas o que nós estamos? Nós estamos sendo mais fortes do que o nosso destino exterior?
né? Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de um mero sofrimento numa realização interior de valores. Gente, olha que lindo. Olha que ensinamento para a gente, né? O quanto nós realmente somos capazes, quando a gente quer, quando a gente coloca que a gente precisa se transformar, em transformar o sofrimento numa realização interior de valores. Olha que coisa mais linda. Olha a saúde que a gente está trazendo para a gente mesmo, o quanto a gente está se tornando saudável. E ele continua com um último parágrafo que eu vou ler aqui para vocês, dizendo que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista anterior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a vida de modo que tenha sentido. Então, cabe a nós dizer se nós estamos doentes ou se nós estamos saudáveis, né? Isso vai depender da maneira como a gente enfrenta o sofrimento que a gente pode estar passando. Porque, na verdade, se a gente for ver, que todos nós, no momento daquele sofrimento, a gente tem que realmente olhar para dentro de nós, confiar em Deus, ter fé e saber que Ele, como nosso Pai, quer sempre o melhor para os seus filhos. Muitas vezes o melhor para eu aprender é aquela dor. É como a gente diz, nós temos 2 caminhos de aprendizado, pela dor ou pelo amor. Qual é o caminho que eu escolho para mim? Mesmo que eu tenha dor, eu encaro essa dor com amor, para que eu consiga seguir em frente mais tranquilamente, né? Então, a gente coloca aqui assim que todos nós sejamos dignos dos nossos tormentos. Que nós tenhamos a força para encará-los como Frank encarou lá atrás, quando ele passou pela situação que passou. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro da gente e nos tornarmos mais saudáveis. E nós temos condição disso. Vamos parar um pouquinho de lamentar pelas coisas, buscar a solução, porque muitas vezes a solução está dentro de nós e não no nosso mundo em que vivemos, ou entregar a Deus, ou entregar lá para os xamãs, a cura, aquela cura que vem externa. Não. Muita parte da cura está aqui, ó, dentro da gente. Daquilo que sentimos, da maneira como agimos e da maneira com que tenhamos a nossa fé. Muita saúde e luz a todos vocês.